evento de inauguração do Poly Real Estate. Muito obrigado a todos por terem vindo. É uma honra receber vocês. Gostaria de agradecer ao VR e ao Pedro que vieram. Também agradecer aos professores que vieram, também aos profissionais do mercado e principalmente vocês, os alunos que estão aqui, em especial aqueles que entraram em 2026 na Poly, sejam muito bem-vindos. E a captadora de... Claro, claro. A Jane também, a Jane vai fazer um agradecimento especial até no final. Mas gostaria de pedir que vocês se apresentassem. Pedro, se puder começar por você. Tá, eu sou o Pedro Daltro, sou sócio da SPX. A SPX, para quem não conhece, é uma gestora de mais ou menos uns 60 bi de ativos, sendo uns 3 bi e pouquinho em real estate. A gente começou tem 5 anos, então eu fui lá para criar a vertical de real estate. Não sou engenheiro, sou administrador de empresas, baiano, torcedor do Bahia. Mas sou assim, um entusiasta de real estate, assim, eu consigo ficar falando horas, porque virou uma... Eu costumo dizer que é uma cachaça. Se você quiser fazer amigos, e fazer amigos é importante no final, agora e para o final da sua vida, trabalhe em real estate. Porque você vai numa festa, se tiver médico, engenheiro, psicólogo, jogador de futebol, o que você quiser, você não conhece ninguém. Eu já fiz essa experiência. Minha mulher me chamava para aniversário de criança, e eu odiava. E aí ela falava, não, bora, que você precisa conhecer pessoas. Eu falei, mas eu não conheço ninguém. Até o dia que eu aprendi, eu falei, poxa, uma pessoa falou assim, o que você faz da vida? Eu falei, trabalho com real estate. E aí eu perguntei na roda, tinha de tudo, tinha dentista, tinha de tudo, que era aniversário de criança. Cara, a partir dali, eu fiz amigos. E aí eu aprendi que toda festa que eu vou, a primeira coisa que eu falo, meu nome é Pedro, eu trabalho com real estate. Porque no segundo seguinte, as pessoas começam a dialogar, a perguntar o que eu acho do preço do metro quadrado. Então no final do dia, isso virou minha razão de viver. Muito obrigado, Pedro. VR, se pudesse apresentar. Bom, sou Márcio VR. Vim fazer Poly porque era bom em exatas. Não tinha a menor noção do que era uma faculdade de engenharia. Entrei na Poly, minha primeira prova foi mecânica geral. Falei, pô, sou bom aluno. Ia mais ou menos na aula, assim, não ia em todas as aulas, eu era bem frequentador de CPUSP. E minha primeira nota foi 0,7. Eu falei, porra, esse negócio é diferente aqui. E daí eu aprendi, naquele momento, que o que a Poly melhor faz é dar um TACAP para o aluno e falar, ó, sai do outro lado da selva. Isso é muito valioso no mercado de trabalho. Você conseguir resolver problemas com os meios que você tenha. E acho que meus amigos de hoje são amigos da Poly. Então foi muito legal a faculdade. Quando eu estava na faculdade, eu criticava muito. Os professores só querem fazer a gente sofrer. Mas depois eu entendi, depois que isso acontece em todas as fases da sua vida, e você valoriza aquilo que você fez. Então, muito legal, acho que vocês estão nesse momento agora, aproveitem. Por mais que pareça estranho falar, pô, aproveite, mas é um momento super legal e acho que vai abrir portas para vocês. Mas depois de sair na Poly, fazer Poly, eu acabei... Na época, eu entrava em engenharia civil, entrava em engenharia, eu escolhi engenharia civil, também não sei muito porquê, mas trabalhei em engenharia civil, depois decidi ir para o mercado financeiro, fui para o mercado financeiro e daí, como o Pedro falou, nessa transição, eu fiz uma carreira de banco durante 18 anos e daí não queria mais trabalhar em banco é legal, mas é muito chato, é muito burocrático. E daí, 18 anos atrás, propus para o Itaú montar essa empresa, que chama Kinea, e daí, claramente, o real estate era uma das verticais que a gente tinha que elaborar e a gente está tendo muito sucesso e muito legal. Então, assim, é um campo incrível de trabalho e acho que o núcleo é uma forma de vocês exercitarem isso. Então, assim... acho que é uma forma super legal de vocês terem contato e entenderem um pouco o que é esse negócio, como é que ele faz, quais são os objetivos, como é que as pessoas trabalham, quanto elas ganham, o que é isso no mundo.
Então, a gente está aqui para falar um pouco sobre isso, e levantem a mão se tiverem qualquer questão durante que a gente estiver falando. Gustavo, muito obrigado por ter vindo. Desculpa o atraso. Imagina, sem problemas. Se pudesse apresentar para o público. A turma me conhece por Guga, sou Gustavo Vaz, estou na Cyrela há bastante tempo, comecei minha carreira, trabalhei em algumas outras empresas antes, mas comecei lá, fiz poli também, como vocês estão fazendo aí. Eu não sei se o Verri até hoje sonha que tem alguma prova que ele deixou para trás, mas eu, talvez faz um pouco menos de tempo que eu me fui, até hoje, quando eu entrei no prédio, inclusive, me deu uma... Puta, cálculo 2, não sei se eu... Mas, e assim, eu acho que eu talvez fiz o caminho contrário que o seu, velho, que no sentido que eu entrei para engenharia civil achando que o que eu mais gostava de fato era a construção civil, né, a engenharia em si. Entrei na Cyrela tentando entender, sabia que era uma empresa grande à época que fazia incorporação imobiliária, até hoje está aí. E depois fui migrando um pouco para o mercado financeiro dentro da engenharia civil, que foi onde eu me apaixonei ainda mais por esse mercado. Então, em 2021, talvez até parecido com o que vocês fizeram com o Itaú, a gente fez uma negociação na Cyrela para montar uma empresa chamada C-Capital lá dentro. Desde então, a gente chamou alguns outros sócios, além de Cyrela e eu, e aí a gente faz teses de investimento dentro do mercado imobiliário, capta fundos e tenta desenvolver, enfim, as nossas ideias lá, para, no final, entregar retorno, proteger o dinheiro de quem está investindo conosco, etc. Então, também acho que foi um movimento legal. E aí, assim, esse meu encanto pelo mercado financeiro foi muito mais... muito mais um instrumento para você conseguir materializar algumas das coisas que você quer fazer com investimentos, né? E essa paixão pelo real estate, eu acho que era também porque, dentro desse mercado infinito aí de investimentos, eu acho que é algo que a gente consegue ver um pouco mais, pensar em projeto, mudar um pouco a vida das pessoas caminhando na cidade, seja provendo funding para bons desenvolvedores, né, através de dívida ou sociedade, ou a gente mesmo pensando em projetos que a gente quer, que vão, enfim, mudar um pouco a dinâmica da cidade. Então, acho que o meu encanto nasceu daí. É isso. Também, se tiverem dúvidas, à vontade. Adorei a iniciativa, não sei de quem foi, mas eu acho sempre legal quando a academia se aproxima, né, ali tem 2 ótimos professores que fazem isso há décadas, né, estão tentando aproximar isso, e que eu acho louvável, assim. Obrigado. Perfeito, muito obrigado. Pedro, para quem está tendo hoje o primeiro contato com o tema de real estate, ainda não conhece muito bem essa área, como você definiria esse conceito de real estate e também como foi sua transição de entrar nessa carreira? Tá, eu acho uma boa pergunta. Eu não vou saber o conceito, aí depois eu pergunto a Claudião aí como é que ele define real estate no conceito acadêmico, mas a melhor definição que eu vi é uma tradução do inglês. O americano hoje até chama um pouco o setor de real estate de shelter, ou seja, proteção. Então, real estate ele é criado porque as pessoas precisam se proteger. Então, quando Deus botou Adão e Eva no mundo, criou-se o mercado de real estate, porque Adão e Eva precisaram procurar um lugar para se proteger, que foi a casa deles. Se você não acreditar no conceito religioso, quando o Homo sapiens, até onde eu sei, deve ter real estate antes do Homo sapiens, mas quando o Homo sapiens nasceu, ele precisou se proteger de algum lugar. E aí, onde ele se protegeu, criou-se um real estate. Então, real estate, na minha definição, é shelter. Então, se a gente está aqui, isso aqui é um real estate, porque a gente está aqui porque, se a gente ficar do lado de fora, vai chover, a gente precisa de proteção. Se a gente está no escritório, porque se a gente ficar lá no escritório, do lado de fora lá do prédio que a gente está, lá no Birman 32, a gente está desprotegido. Então, é uma classe de ativo. Então, bom, real estate, para mim, é isso. É shelter, é proteção. E aí, com esse efeito de proteção, é um negócio
surreal de amplo. Então, assim, a gente lá está fazendo muito galpão, a gente faz financiamento imobiliário de prédios e faz algumas coisinhas. Já fizemos muito escritório em outras empresas. Eu fui CEO de uma empresa imobiliária chamada Cirela Commercial Properties, então a gente tinha shopping. Só que quando você vai pegar... Se vocês olharem o mercado americano, tem muito mais do que isso. Aliás, aqui no Brasil até chegou. Então, por exemplo, o mais curioso, eu descobri nos anos 90, lá, no final dos anos 90, que tinha uma empresa que fazia cemitério. E ela era real estate. Na realidade, ali você está protegendo um cadáver, um corpo que já morreu, mas é uma proteção. Então, tem real estate para o que você quiser. Hotel, data center para proteger os equipamentos. Então, tudo que você criar de proteção, você criou um real estate. Então, dá para ser tudo. Sei lá, loja de rua. Então, é uma classe de ativo gigante. E ela passou por uma transformação brutal e cavalar nos últimos 30, 40 anos. Então, talvez um pouco mais, nos últimos 50, que é um negócio chamado institucionalização. Então, antigamente, ela era uma classe de ativos gigante, uma das maiores do mundo, se não a maior. Mas ela não era tão... Ela era administrada pelo meu avô. Por exemplo, meu avô deixou para os meus pais, para o meu pai e para os meus tios, uns 30, 40 apartamentos velhos lá em Salvador. Então, era o meu avô fazer isso. Meu avô era um real estate. Então, depois eu vou perguntar como é que você entrou no real estate. Eu falei que meu avô já tinha e meu pai fazia real estate também, lá em Salvador. O que mudou? Se meu avô morreu e deixou 30 apartamentos para esses herdeiros. Isso é um inferno. É um inferno cuidar desses 30 apartamentos, ou 40, eu nem sei. Meu pai não está lá, ninguém está lá. Tal. O que é o mundo hoje? O que mudou hoje? Se eu conhecesse meu avô desde cedo, falou, o senhor quer deixar imóveis para os seus filhos de herança? Compra a cota de fundo imobiliário e entrega para eles. E eles, cada um faz o que quiser. No dia seguinte, se meu pai quiser, vende em bolsa. Se ele não quiser, ele, não, eu quero mais, compre mais, faça o que você quiser. Então, houve uma institucionalização. Era uma coisa de pessoas físicas, grande patrimônio, que tinha patrimônio imobiliário para diversificar, e está virando um negócio institucional. Daí surge uma oportunidade enorme, cavalar, porque aconteceu nos Estados Unidos, a gente só precisa copiar os Estados Unidos, para vocês. Porque não tem esse profissional, ou tem muito pouco. Né? Tem o Márcio é um dos pioneiros, a gente fazia empresa, Guga fazia empresa, mas Márcio foi um dos primeiros que institucionalizou isso. As empresas já eram institucionais, mas elas eram pequenas. Imaginem pegar esse patrimônio do meu avô, do avô de vocês, do bisavô de não sei quem, e transformar tudo isso em institucional. Alguém vai ter que fazer isso. Algumas pessoas. Nada mais natural. Quem vai fazer isso? Os profissionais de real estate. Então, quando eu comecei a trabalhar, o que era sexy era trabalhar em IB, Private Equity. Isso eram as coisas mais inteligentes. Os maiores Private Equities no mundo viraram real estate. Então, se você pegar Blackstone, começou como um IB, que virou um Private Equity, e hoje é um dos maiores players de real estate do mundo. Se você pegar KKR, eram os caras de Investment Banking, IB, que resolveram fazer Private Equity e moveram para real estate. Então, o mundo está movendo para real estate. Então, você estava brincando que você queria fazer IB e Private Equity? Eu te dou uma dica. Mude rápido e pense em fazer real estate. Então, como eu entrei, voltando, meu avô tinha imóveis, meu pai fazia incorporação, e ele, aos 13 anos, me obrigava a ir para as obras. Ele falava, minha mãe tinha lojas em shopping. Então, você vai trabalhar comigo com 13 anos nas suas férias, ou você vai trabalhar com sua mãe. Então, ou eu ia para shopping, real estate, ou ia para as obras com ele, real estate. Resolvi não fazer engenharia. Fui fazer administração, comecei a trabalhar em banco, fazendo IB, fazendo derivativos, depois IB, depois infraestrutura, até que um dia eu entrei em real estate. Entrei para fazer uma reestruturação de dívida, e lá se vão 20 anos. E aí eu entrei e falei, pô, cara, como é que eu perdi 10 anos? Eu perdi 10 anos em banco. Eu podia ter começado antes, porque eu tinha uma origem já, né? E aí, nesses 20 anos,
Real estate virou uma cachaça, virou até uma razão de viver, como eu falei para vocês, até para fazer amigos. Hoje em dia a gente vai ficando velho e tem que fazer amigos, né? Então, é só eu falar que eu trabalho com real estate, que eu faço amizade. Porque todo mundo, se tem um negócio que todo mundo tem opinião, é imóvel. Todo ser humano tem uma opinião sobre imóvel. Se você entrar num táxi, o taxista tem. Se você for no dentista, você falar que trabalha com real estate, você vai ficar o tempo todo com a boca aberta, só ele falando, dando opinião sobre o preço do metro quadrado de imóvel que ele comprou, que ele vendeu e tal. Então, eu entrei via mercado financeiro, mas eu já tinha uma origem da família. E depois que eu descobri o quão interessante era, e eu olhava lá fora, eu trabalhei em banco, né? Então eu olhava lá fora esse movimento de, porra, deixando de ser o que era sexy nos anos 80, 90 e início dos anos 2000, passando a ser real estate. Eu falei, nossa, então deixa eu ficar aqui, vai. Já que eu entrei, o negócio está indo, como o pessoal mais jovem, o bagulho está muito doido aqui no real estate, vou ficar, e estou lá se vão 20 anos. Perfeito, Pedro. Muito obrigado pela resposta. Agora, Gustavo, seguindo um pouco dessa linha de raciocínio, você comentou que entrou na engenharia civil pensando em construção de fato, né, na engenharia de fato. A gente queria entender um pouco mais, você até comentou sobre, de como você fez essa transição para o mercado de real estate e que motivo você daria hoje para o pessoal que está aqui, para a gente, para fazer essa mesma escolha que você. Então, assim, o motivo pelo qual eu escolhi o real estate no começo, eu não saberia te precisar. Assim, eu acho que eu escolhi engenharia civil porque eu gostava de número, então, enfim, na minha cabeça eu queria testar e ver. Acho que engenharia civil, porque dentro das engenharias talvez era o negócio que eu mais achava palatável, assim, que eu entendia de fato qual era o ofício, o que eu poderia fazer. Teve um caso, acho que também que corroborou que, quando eu estava escolhendo a faculdade que eu queria fazer, eu lembro que saiu uma revista, não lembro se era Exame, alguma coisa assim, faltam 100 mil engenheiros no Brasil. Uma notícia dessas, aí mostrava um pouco de Odebrecht, dessas grandes construtoras, essa turma vai crescer tanto, vai precisar empregar tanto, então talvez isso também foi um pouco, eu acho que eu vou ser necessário, né? E aí, no começo, eu fiz entrevista em várias das construtoras, e eu acho que eu escolhi, eu lembro, eu prestei esses programas de trainee, eu não sei se hoje é muito comum, mas na época era, e nos programas de trainee era meio que um desenvolvimento acelerado nessas empresas, então você rodava um monte de área, e eu lembro que no final eu passei, em duas empresas, era na EBX, e a última fase era com o Ike Batista, fazia a última fase, e na Cirela. E aí foi um negócio muito pessoal, assim, que me fez escolher, porque eu lembro que na entrevista com o Ike Batista, cara, parecia que ele estava querendo me vender um negócio mesmo, assim, parecia que você estava num Herbalife, assim, da vida, sabe? Assim, realmente tentando, cara, para que esse cara está participando dessa, não precisava disso, né? Eu vi o cara na TV, etc. Era, na época, um dos caras mais ricos do Brasil. E a entrevista que eu fiz, a última fase na Cirela, foi com a família lá, que até hoje é controladora, e foi o extremo oposto, assim. Eles me falaram, os últimos 5 anos a gente só fez merda, deu tudo errado, a gente tentou ir para o Brasil inteiro, deu tudo errado, estouramos obra, agora a gente está tentando entender onde é que a gente está pisando para dar um passo para frente. Então, a gente fez esse programa de trainee para, enfim, chamar gente boa para tentar ajudar. Foi assim, o extremo oposto. E eu acho que eu achei mais legal, mais realista o segundo papo, e entrei na Cirela, enfim, aí participei de um monte de área lá dentro, financeiro, etc., fui para a área de novos negócios, que chamam lá, que na realidade é bem focado em aquisição de terreno. Fiquei lá uns 7, 8 anos, e aí fui fazer um MBA fora, numa escola chamada INSEAD, que tem um campus na França e um em Singapura, e já combinado com a Cirela que eu voltaria e que eu ficaria uns 2, 3 anos fora. Vou trabalhar em outros lugares, eu trabalhei grande parte da minha carreira aqui, quero trabalhar em outros lugares,
E aí até o Rafa lá, que é hoje um dos co-presidentes, me ajudou a, cara, entra nesse private equity, entra nesse lugar. Fiquei 1 ano e pouco trabalhando em Londres, depois que eu terminei o MBA. E aí foi um pouco dessa entrada, esse tato com o mercado financeiro e voltando, assim, indo na linha do que o Pedro falou, esses grandes gestores hoje de private equity, em geral, estão montando grandes áreas de real estate, porque, e até digo mais, né, essa institucionalização, a gente tem muito investidor de fora do Brasil, que é também um bicho estranho aqui no Brasil, né, porque acho que muito poucas gestoras fazem real estate com investidores de fora do Brasil. E a gente está encaixado, o termo que usam muito eles são LPs dos nossos fundos, né? Limited Partners dos nossos fundos. Então, a gente faz uns combinados, eles investem dinheiro conosco. Essa turma que lida conosco, eles estão numa área chamada de, em geral, Real Assets. Real Assets não é só real estate, né? Eles incluem aí digital infrastructure, infraestrutura geral. Então, também um pouco, acho que dessa evolução é entender que nesse mundo real tem um monte de sinergia e um monte de interface entre real estate, infraestrutura e um monte de outras coisas que a gente tem que desenvolver e que a gente tem que investir. Eu acho que, como é que eu fiz a transição? Acho que eu expliquei um pouco. Então, assim que eu voltei lá de Londres, eu já fui inclinado a testar essa. Foi um momento muito legal também, que assim, foi 2020, 2021. O juro estava muito baixo, então todo mundo achava que era fácil, todo mundo achava que ia virar o Kinea, né? Que era fácil captar um bi. Logo, assim, a realidade se impôs, né? Mas, então, essa ideia foi bem recebida, porque tinha muita gente. Eu acho que teve muita gestora imobiliária que deu um grande passo nessa época da pandemia. Grande passo em sentido de AUM mesmo, de crescimento de gestora, porque o juro ficou muito baixo, então o cara que lá geria 1, 2 fundos conseguiu realmente ter espaço no mercado de capitais para captar mais dinheiro, e eu acho que o mercado também foi se profissionalizando. Então, o pitch de venda foi um pouco esse, quando eu voltei para a Cyrela, e aí a gente montou esse negócio. Assim, eu acho muito legal conseguir pensar num projeto imobiliário desde como é que a gente vai financiar isso, a que projeto a gente vai fazer em cada lugar, assim, qual que é a vocação desse terreno. Aqui vai um residencial, aqui eu vou fazer uma torre corporativa, vamos fazer um projeto logístico, aqui serve tudo isso, né? Em que momento a gente vem? São ciclos muito longos. Então, assim, eu também me tornei um apaixonado por esse mercado. Eu não acho que na época, eu não fiz essas conversas que eu acho legal que vocês estão fazendo. Então, eu acho que foi um pouco por sorte e por acaso mesmo que eu acabei entrando nisso tudo. Mas hoje, assim, eu não me imagino fazendo muitas outras coisas. Eu sou realmente um apaixonado por real estate. Então, eu acho que, assim, vocês são super novos, vale testar, vale, enfim, vai estagiar num lugar que vocês gostam, enfim, testar eu acho que é interessante, porque aí vocês vão ver, vocês vão enxergar o que de fato a gente está falando aqui, né, como é o dia a dia. Perfeito, muito obrigado, Guber. VR, eu gostaria de saber, você, assim como a maioria aqui, fez poli, formado em engenheiro civil e acabou indo para o mercado financeiro. Como é que foi a sua transição da poli para essa área do mercado e se na faculdade você já planejava ingressar? Legal. Bom, quando eu entrei na poli, eu entrei cedo na poli, eu tinha 16 anos e não tinha grana, então de ônibus da Vila Mariana para cá, então nos meus primeiros 3 anos eu trabalhei de extra de Natal em loja de shopping. Isso daí foi muito legal para a minha vida, porque a gente é nerd, a gente está aqui, eu sou nerd até hoje, eu adoro inteligência artificial, hoje domina 60% de quando eu não estou com a minha mulher na TV, né? Porque quando está com ela, não... Mas assim, eu adoro aprender, e então ter tido essa experiência de ser extra em loja me fez perder essa timidez que geralmente as pessoas que são mais
exatas elas têm. Isso daí foi muito legal para a minha carreira como um todo, que eu percebi que, cara, você se comunica com as pessoas, você vai conseguir abrir porta. E daí, quando eu entrei na engenharia civil, eu fui olhar o currículo, e eu vi que não tinha matéria de construção. Você fala, cara, eu vou me formar e eu não vou saber como um prédio é construído. Não vou saber, tem um semestre de técnica de construção civil. Daí eu fui perguntar, cara, não aprende a construir um prédio. Então, eu fui fazer estágio em uma empresa de construção residencial, chamava JTS, uma empresa pequena, construía prédios, e fiquei durante 3 anos fazendo estágio, foi super legal. Muito do trabalho não era nem de engenharia, era um trabalho de supervisão, então eu ia lá contar a ferragem, falar com o mestre de obra, e daí tem várias histórias super engraçadas que aconteceram com o pessoal que trabalhava mesmo na obra. Mas daí eu entendi que essa coisa, você tem a história do capital, entrando na engenharia civil, mas você tem a execução, que é um negócio super trabalhoso. Então, foi muito legal como experiência para a minha vida fazer o estágio. Quando me formei, eu fui trabalhar numa empresa chamada Ultratec, que era uma empresa de construção e montagem industrial. Trabalhei durante 1 ano, os caras, pô, você está super bem, agora que você está indo bem, nós vamos te mandar para a nossa melhor obra lá em Cubatão. Daí você vai ficar interno lá na obra de Cubatão. Eu falei, mas nem amarrado, eu vou morar em Cubatão. E daí falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para... E daí comecei a procurar esses programas de trainees, que na época eram de bancos, prestei alguns programas, e daí consegui entrar no Boston, no Lloyds, que era um banco inglês que tinha aqui no Brasil, e no Safra. E daí no Boston era o Henrique Meirelles, que era o presidente do banco, falou, nós vamos ser o maior banco do Brasil. Nunca chegou perto, mas ele tinha um sonho aqui e conseguiu atingir aqui. Você fala, não, pô, ele era maluco. Mas talvez se ele tivesse sonho aqui, ele teria conseguido atingir aqui. E foi super legal, porque daí eu entrei no programa de trainee e durante 18 anos eu consegui aprender. Durante 18 anos eu aprendia. Isso foi muito legal para a minha carreira, e eu acho que você falar qual o segredo do sucesso é que eu não parei de aprender até hoje, não parei de perguntar, e tenho noção das minhas limitações, mas fala, pô, vamos fazer uma empresa focada em AI. O que eu sei disso? Nada. Propus para o Itaú montar uma empresa de private equity, real estate. O que eu entendia de private equity na época? Nada. Mas isso me desafiava a aprender. E daí, ao longo desses anos, eu fiz várias formações que são super legais, são formações de CFA, CFP, que propiciaram eu ir para esse setor de asset management. Teve uma época, eu era head da tesouraria do banco, e eu tinha acabado meu CFA, e eu falei, quero ser o head da asset. Daí o Geraldo Carmoni, que era o presidente, falou, você vai ganhar metade do que você está ganhando, porque você é head da asset, não paga o que você paga. Eu falei, não, quero ir. E não é que eu tinha grana pra caramba, hein, gente, não sou de família rica. Não, eu quero ir. Se eu não tivesse feito esse movimento que privilegiava aprender em detrimento de ganhar dinheiro, eu não estaria aqui hoje. Não teria tido condições de montar a empresa e a empresa ter dado certo. No começo não é fácil assim, a história não é linear, né? Parece, pô, que beleza, se associou com o Itaú, hoje tem 150 bi. Não é nada linear, é quebrar pedra todo dia. Mas eu acho que essa história de aprender foi o que me fez sair do mercado de engenharia civil, que eu olhava ali uma limitação de carreira e de aprendizado que acabou se abrindo um mercado absurdo quando eu fui para o mercado financeiro. Perfeito, obrigado, VR. Passando agora para você, Pedro, nessa área do mercado financeiro, a gente queria te perguntar, especificamente do mercado imobiliário, mas falando assim, ainda assim de mercado financeiro, quais oportunidades você enxerga que são as mais importantes hoje em dia, né? Quais que você enxerga que vão gerar mais valor no futuro? Tá. Primeiro, te contar um pouquinho como é que eu penso, como eu faço análise, tá? E aí você
Você vai entender, eu vou chegar lá no... Então, já falei para vocês que real estate para mim é shelter, proteção. Então, aí eu vejo os setores da economia que estão crescendo e que tipo de proteção eles vão conseguir, eles vão precisar. Então, Márcio falou aqui de inteligência artificial. Pô, esse negócio vai crescer para cacete, está crescendo para cacete nos Estados Unidos, 50% do investimento esse ano nos Estados Unidos é para inteligência artificial. Então, você pega a maior economia do mundo, vai gastar 50% de novos investimentos só nesse negócio. Aí você fala, pô, então, inteligência artificial, o Brasil não começou, o Brasil tem um atraso mais ou menos de uns 5 anos com os Estados Unidos. Então, você fala, às vezes menos, às vezes mais, inteligência artificial vai ser menos. Então, você fala, pô, os Estados Unidos está investindo 50% do PIB dele em inteligência artificial, o Brasil vai investir daqui a uns 3, 4, 5 anos um número significativamente grande em inteligência artificial. Aí vamos para o que me interessa. Proteção. Aonde entra proteção na inteligência artificial? Data center. Porra, você vai ter que botar aqueles computadores tudo lá para poder, ele tem que estar protegido, então o data center precisa disso. O Brasil cresce atrasado uns 5 anos dos Estados Unidos, e-commerce. Então, e-commerce lá é, sei lá, eu vou chutar um número aqui, porque eu não vou ter mais o número, porque eu não trabalho mais com... Eu não tenho shopping no meu portfólio, senão eu saberia. Mas deve ser uns 30% das vendas no varejo americanas são via e-commerce. A gente deve estar indo lá perto de 20, sei lá, entre 15 e 20. Então, o que tem sido bom nesses últimos anos? Então, você fazer e-commerce, proteção, onde é que tem? O que e-commerce precisa de proteção? Galpão. Você precisa botar lá os... Então, o galpão logístico cresceu muito e ainda tem mais espaço para crescer se a gente for chegar perto dos Estados Unidos. Isso você vai chegar lá. E assim sucessivamente. Então, você vê um potencial... Eu vou chutar aqui também outra coisa. Hoje não é... Está começando, mas ainda não é. Mas a gente fala assim, pô, o Brasil tem um potencial turístico muito grande, o Brasil não se envolve em guerra, o segmento de entretenimento, de turismo, é um dos que mais cresce na economia global, a gente está para trás, o turista vai vir para o Brasil, ele vai precisar de proteção. Esquece a parte de segurança pública, aqui, de carros blindados, que também cresce muito. Você fala, pô, mas tem hotel para botar esse povo, para proteger esse povo quando ele vier para cá? Não. Então, tem um mercado de crescimento de hotelaria aqui no Brasil mais recente. Então, estou citando aqui setores que... assim, você tem os deslocamentos geográficos, né? Então, você tem assim, a população saindo do interior e indo para as grandes cidades, né, das cidades pequenas, cidades grandes, as cidades pequenas ficando mais vazias, né? Você vê a cidade do interior lá do meu estado, na Bahia, que não cresce a demografia, e estão indo para onde? Essa população está indo para Salvador, ou para São Paulo. Salvador não está indo, mas está vindo muito para São Paulo. Logo, tem uma demografia positiva para São Paulo. Esse povo aqui vai ter que morar em algum lugar, vai precisar de proteção. Esse povo normalmente é pobre, vai precisar de proteção de baixa renda, porque ele não consegue comprar apartamento de 2, 3 milhões, ele vai ter que comprar um negócio mais de 100, 200. Então, esse é um segmento também que cresce. Então, estou dando esses exemplos aqui, e aí, no final, eu já meio que já respondi o que é que eu acho que vai crescer. Eu acho que data center vai crescer muito, eu acho que galpão vai crescer muito. Eu acho que hotelaria tem um potencial de crescimento. Não acho que o Brasil vai virar um grande lugar de turismo global. Não sei. Nunca virou, né? Desde que eu nasci. Sempre é um potencial, mas nunca virou. Mas, como ficou para trás durante muito tempo, e assim, não dá mais para viajar para grandes lugares no mundo, né? As últimas férias, meus filhos queriam convencer para eu ir para o Oriente Médio, né? Essa que eu acabei não indo, né? Era fevereiro, março, era para tirar férias. Eles, pai, tem que ir para o Oriente Médio. Eu falei, não vou. Bom. Enfim, então eu vou acabar indo para o Brasil, então falta hotel no Brasil. Se você for olhar, falta hotel. Então, acho que esses são os segmentos assim, que tem um potencial bem interessante. Muito interessante. Obrigado, Pedro.
Guga, gostaria de perguntar para você, você que falou da sua trajetória na Cyrela e depois participou da criação da C Capital. Para você, quais são as principais diferenças entre atuar em uma incorporadora e uma gestora de ativos imobiliários? Eu acho que assim, não sei se está ligado aqui, mas acho que todos me escutam. Oi, 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 oi. Acho que acabou a bateria. Ah, tá vermelho aqui. Eu pego aí. Obrigado. A bateria acabou. Agora sim. Eu acho que a grande diferença, assim, eu trabalhei com investimento nas duas empresas. Quando você trabalha na indústria, tem um monte de áreas que atende às áreas core da indústria também, que você pode trabalhar. Eu acho que tem, enfim, oportunidades em cada uma dessas áreas. Eu acabei indo para uma área de investimento dentro de uma incorporadora. Significa que eu investia capital, dinheiro de balanço, ou seja, capital próprio, num nicho específico que essa empresa queria atuar. Então, se a Cyrela quer começar a fazer prédio corporativo de novo, a gente vai procurar tanto terreno quanto investimento nessa área. Mas o meu mundo era muito mais estreito, porque no mundo corporativo, assim, bem ou mal, eu acho que a gente tem um número maior de pessoas tomando algumas das decisões que são estratégicas para a companhia. Então, em geral, a não ser empresas muito específicas, você passa por uma estrutura de governança que é muito mais robusta. Assim, mudar o caminho para onde o Itaú está indo, assim, quantos funcionários tem, quantas pessoas tem, quantas pessoas você tem que convencer. É um negócio de décadas, né, Verres? Então, numa gestora, acaba que a gente tem um potencial de pensar mais estrategicamente. Assim, o core business de uma gestora é fazer investimento, captar recursos e fazer bons investimentos. Então, nesse aspecto, eu acho que numa gestora você acaba tendo mais flexibilidade para pensar em teses novas, estratégias novas de investimento, captar o dinheiro para fazer isso. O ônus, eu acho que o exercício que a gente tem que sempre fazer numa gestora é pensar todo o capital como nosso. Acho que esse é o grande exercício. Eu acho que a rotina quando eu trabalhava na Cyrela, a gente pensava todo o capital como nosso, porque era efetivamente, a gente estava aplicando um dinheiro que era nosso ali de balanço da companhia. Numa gestora de recursos que você capta dinheiro de terceiros para fazer os investimentos, em geral se coloca também um pouco de dinheiro da casa para ter um risco, uma exposição dos ativos. Eu acho que as gestoras acabam se distanciando um pouco mais disso. Isso pode gerar um conflito de interesse que não deveria existir. No longo prazo ele não existe, né? Porque se você passa a fazer recorrentemente maus investimentos, a sua gestora deixa de existir. Mas no curto prazo ele existe. Então, o que a gente tentou montar lá foi um arcabouço, uma estrutura que a gente tenta se preocupar com o investimento como se fosse efetivamente o nosso capital. Os sócios colocam capital relevante para eles. Então, 1% é relevante para mim? É relevante. De um fundo grande é relevante para mim. Então, eu tenho que colocar 1% de um fundo grande lá que a gente está captando. Para a Cyrela, 1% é relevante? Não. Então, a Cyrela coloca 20%. Nossos investidores colocam sei lá quanto. Então, eu acho que é isso. Assim, eu vejo mais flexibilidade. O core business de uma gestora é investimento. Então, nessa área que eu atuava dentro de uma incorporadora, eu vejo muito mais flexibilidade dentro de uma gestora. Mas eu acho que tem algumas preocupações também que a gente tem que ter por montar uma gestora e por estar lá dentro. E eu acho que a principal delas é essa. Assim, se você quiser ter a idade que o Kinea tem, a idade que o Pátria tem, a idade que, fora do Brasil, Blackstone, BlackRock, enfim, outras tantas, você fatalmente tem que se preocupar com quem você atende ao cotista, né? Você atende ao capital de terceiro. Você tem que entregar consistência
e tem que entregar diligência, né? Todo retorno, todo investimento que a gente faz tem que dar o best in class retorno. Não, nunca será assim, né? É claro que a gente tenta, mas eu acho que você tem que ter diligência para mostrar que se teve algum erro, que foi um erro não intencional, não foi um negócio, você não estava escondendo nada do cotista, você tomou as atitudes que você precisava tomar para proteger o capital dele, porque efetivamente o serviço que a gente presta é retorno, consistência, enfim, nos nossos fundos lá, pelo menos. Então, acho que é isso. Perfeito, obrigado, Guga. Agora, passando para você, velho. Conversando sobre isso de estrutura, a gente queria saber, desde a fundação da Kinea, quais foram os pilares que você achou mais importantes para a gestora e como é que você pode trazer isso para a gente? Bom, uma coisa que eu achava no começo, outra coisa que a empresa virou, né? Que cultura você pensa uma coisa, mas na verdade é aquilo que você está vivendo que é realmente a cultura da empresa, né? Então, quando eu propus para o Itaú montar a empresa, ele falou, tá bom, então vai lá e monta. A gente colocou capital. Falei, preciso trazer os melhores sócios em cada área que eu quero fazer. Então, fui lá, trouxe o melhor cara de hedge fund, o melhor cara de equity, o melhor cara de private equity, o melhor cara de real estate. A gente, na época, trouxe o Carlos, que nem era um cara de real estate, o Pedro conhece. Ele nem era um cara de real estate, mas falou, não, putz, esse cara é bom pra caramba, tem potencial. E daí começamos a tocar empresas, então, já com essa cabeça de vários negócios, e eu achava, a cultura da empresa vai ser, a gente vai sentar numa mesa grande, vai discutir aqui o que vai acontecer em cada área, cada um reporta, pontos positivos, negativos, as pessoas se complementam, e o negócio vai prosperar. Na prática, foi uma tragédia isso. O cara do real estate chegava para o cara do private equity, você está maluco? Você vai comprar uma empresa de locação de veículos, o CDI está explodindo. Daí era horrível, todo dia tinha pau na empresa. Eu tinha 2 sócios que todo dia tinha corpo boiando, então chamava os caras de ignorante, os funcionários. Então era horrível. Eu falei, cara, ferrou. Eu montei esse negócio e esse negócio e se a gente for pensar, a gente passa mais tempo com as pessoas do trabalho do que com a nossa família. Eu falo, cara, tem que ser um lugar legal. Nesse momento, 3 anos depois da montagem da empresa, eu decidi ter uma regra que foi o que direcionou a empresa para a empresa ter sucesso, que é a No Asshole Rule. Não tem asshole na Kinea. Pode até ter, mas então esse cara vai ser eliminado daqui a pouco. Pode parecer trivial isso, mas o mercado financeiro é cheio de caras mais... cheio de asshole, não vou. Porque, na verdade, os caras estão numa missão. Então, o cara acha, cara, eu preciso ganhar dinheiro, seja por cotista, e eu vou fazer de tudo para isso. Isso acontece. Então, eu acho que no momento que eu tirei 2 sócios que eram sócios dos principais negócios da empresa, e a empresa caiu, os assets under management da empresa estavam em, 6 bi, caíram para 4 bi, e hoje a gente tem 150 bi. Então, acho que assim, a cultura que a gente teve depois desse momento, que realmente virou a cultura real, é a cultura de, não vamos gastar tempo com besteira. Então, o Itaú é nosso sócio, mas a gente toca o dia a dia, não entra aqui para colocar nada que seja burocracia. As pessoas vão focar nos seus negócios. Eu vou ser o elo entre as áreas, então a gente hoje não senta numa mesa de negócios para discutir o que uma área acha da outra. Não. É um monte de gente inteligente que vai ficar achando um monte de coisa da área do cara, o outro cara vai achar que o cara quer assim. Então, eu sou o elo entre as áreas, e a gente tem donos das verticais que trazem gente muito boa para o negócio. Então, vocês estão aqui, vocês têm um potencial incrível de se desenvolverem. E vocês vão entrar numa maratona, não é uma corrida de 100 metros. E, às vezes, eu já tive no lugar de vocês, quando o cara fala, entrei no IB da Goldman, você fala, cara, esse cara
é um cara de sucesso na vida e eu sou um cara que estou, por enquanto, fracassado aqui. Não é assim que funciona. Como funciona é, você tem uma maratona para correr, como você vai adquirindo conhecimento nos seus primeiros 10 anos de carreira. Lógico, você não vai fazer trabalho voluntário, mas não se preocupem com grana, se preocupem em aprender nos primeiros 10 anos, e esses primeiros 10 anos vão construir um ativo para vocês, que daí vocês vão monetizar nas próximas fases de carreira de vocês. Mas, assim, eu acho que a cultura que a gente tem lá é essa cultura de desenvolvimento, de parceria e de não ter incentivos para que as pessoas sejam porque você pode não querer, mas se o seu sistema de incentivo é um sistema, não, vou fazer aqui a curva forçada, vou ver quem é o melhor funcionário e quem é o pior funcionário e mando embora os piores. Você está incentivando a criação de pessoas que tenham como objetivo sobreviver. Então, seus objetivos, suas recompensas financeiras têm que ser alinhadas com os objetivos de cultura que você quer, e eu acho que ao longo do tempo a gente conseguiu fazer isso. Perfeito, uma lição super importante. Obrigado, VR. Pedro, poderia explicar um pouquinho para a gente como é que é o processo de decisão de investimento na SPX, desde o primeiro contato com uma oportunidade até o fechamento da operação? Se puder ilustrar também com o empreendimento realizado por vocês. Tá, vou começar um passo atrás, porque a gente vai, na verdade, a gente vai atrás do negócio, né? Então, a SPX é uma casa de macro, de fundos de macro. Então, eu contei para vocês que é 3 bi e pouco de real estate, 60, então os outros 57 bi é ações, juros, câmbio, um monte de outras coisas, petróleo, um monte de... Mas nada disso é mais interessante que o real estate. Então, a gente faz muita pesquisa macro. Então, a gente olha, dado que eu acho que entre 80% e 90% do retorno que você vai ter num ativo imobiliário é explicado pela macroeconomia, e 20% é pelo resto que você faz, pela beleza do prédio que você faz. 80% é macroeconomia. Então, a gente olha o cenário macro, aí a gente olha, beleza, cenário macro tá bom, o juro está alto e vai cair, é o melhor momento do mundo para você investir em real estate. A gente olha meio o que está lá fora, às vezes dá errado, porque às vezes tem guerra e aí atrapalha tudo, mas, assumindo, a gente olha o cenário macro, beleza, aí a gente olha aquilo que a gente conversou há pouco tempo. Beleza, dentro do cenário macro é bom, então vamos entrar em real estate. Agora, dentro do real estate, o que a gente vai fazer? Vou dar um exemplo de galpão logístico que você perguntou. Olha, o e-commerce é 15% das vendas, eu acho que vai a 25%, então tem 10%, precisa de proteção, vamos investir em galpão logístico. Aí, beleza, aí a gente tem um time, umas pessoas lá que olham o galpão logístico. A gente é bem menor que Kiné, então a gente não tem tanta vertical assim no imobiliário. Aí a pessoa que está olhando o galpão logístico, ele fala, vamos botar um capital nesse negócio aqui, porque da tese macro, a gente vai para o micro. Aí, beleza, galpão logístico, mas é qualquer galpão logístico? Não, a gente quer só na Grande São Paulo. Aí vamos correr atrás na Grande São Paulo. Como a pessoa que a gente contratou já tem muita experiência, as pessoas que a gente tem lá já tem muita experiência, no caso, em galpão logístico, a gente já contratou específico, ela já conhece todos os canais, já conhece vários terrenos, já conhece muito, já tem, no caso lá, tem mais de 20 e tantos anos de experiência em galpão. Aí começa a negociar com aquelas pessoas que ela já conhece, né? Assim, você ter uma reputação boa é crucial, né? Assim, porque você vai viver nessa indústria, como o Márcio falou, uma maratona. Então, você já está correndo essa maratona há um tempão. Então, tem caras que estão correndo maratona junto com você. Então, ele já sabe mais ou menos o seu comportamento, você vai lá, começa a negociar com ele, e aí você faz aquelas análises, né? Quanto você acha que vai ser o preço de metro quadrado, quanto você acha que vai ter de oferta nessa região, quem são os tomadores, conversa com os tomadores, né? Essa região é boa, é ruim e tal. Então, no final, a gente faz essa conta e aí entra a parte matemática, que é a parte mais fácil. Calcula TI, né? Faz os cenários, as viabilidades, mas essa é a parte mais fácil. Então, antes disso, teve uma análise de como está o mundo, de como está o Brasil, quais são as teses
que estão rolando no mundo, quando ela vai chegar no Brasil, e aí você vai afunilando, e aí você chega lá num galpão logístico em Osasco. Olha que beleza, você saiu de uma análise de quanto é os juros nos Estados Unidos para um galpão logístico em Osasco. Aí depois a gente acaba... Não é tão sexy assim, então a gente vai... conversa com os economistas lá, fala com o pessoal de juros, fala com o pessoal que cobre varejo, que cobre e-commerce, beleza, lá dentro da SPX, os analistas, mas tem muita ida para Trevo de Bom Sucesso em Guarulhos, vai em Osasco, as regiões de galpão normalmente não são as regiões mais seguras do mundo, né? Você não faz galpão na Faria Lima, você faz galpão em regiões... Então, eu brinco com os meninos que vão lá, eu falo, ó, você fica aqui no ar-condicionado na Faria Lima, mas pode ser que eu te chame para ir visitar uma propriedade. Você pode viajar comigo. A gente não tem no Rio, mas já teve no passado. Mas posso te chamar para ir. Você vai sair da Faria Lima para Duque de Caxias. Ou para São João do Meriti. Então, é um negócio bem... por isso que é a minha cachaça, entendeu? Você não fica ali no dia a dia da Faria Lima com um monte de asshole. Você vai para o mundo real, você vai lá ver o tiozinho lá que está vendendo galpão, você vai falar com segurança do galpão do cara em Guarulhos, com os cachorros, tem isso, você vai lá no galpão, aí daqui a pouco tem os cachorros do cara lá mordendo sua perna aqui, que é os cachorros que ele bota para guardar o terreno. Então, você sai da Faria Lima, você conversa desde com o S-Rolo da Faria Lima e briga com os cachorros do dono do galpão em Guarulhos. Então, é mais ou menos esse o nosso processo decisório. Perfeito, deu para entender super bem. Muito obrigado, Pedro. Antes da gente encerrar aqui, gostaria de pedir para se juntar a gente, o pessoal da Cornet, que eles querem dar um recadinho e anunciar também um pouquinho do que eles fazem aqui. Muito obrigado. Tudo bom, gente? Sou o Luiz Esposel, junto com o Milton aqui. Obrigado primeiro pela conversa aqui com o pessoal da Poli. Obrigado por vocês por estarem aqui. Só falar rapidamente, a Cornet é uma associação sem fins lucrativos, global. São mais de 10 mil associados no mundo e a gente está distribuído em 46 capítulos no mundo, inclusive aqui no Brasil há mais de 20 anos. Então, meu nome é Luiz Esposel, atualmente como presidente da Cornet. No final do ano passado, a gente assinou uma parceria com a Poli, com o núcleo de Real Estate especificamente, para fazer justamente essa aproximação entre o mercado corporativo, entre o mundo real, a prática, com o mercado acadêmico. Trazer vocês para apresentar essa carreira que a gente acredita que como vocês todos falaram aqui, a gente que está no Real Estate, que está no Facilities, é muito interessante e é muito vibrante. É o que você falou. Encontrar com as pessoas, falar de tudo e a gente participa praticamente em todas as conversas. Então, primeiramente agradecer a vocês e duas coisas rapidamente. Eu vou passar para o Milton aqui, mas queria convidar vocês, no dia 26 agora, daqui 2 semanas, na quarta-feira, a gente vai ter o nosso primeiro evento em conjunto com o núcleo de Real Estate e a Cornet. Então, vai ser no escritório da CBRE, da Richard Ellis, ali na Shukri Zaidan, dia 26, a gente vai fazer um panorama econômico. Então, juntamente, o professor Cláudio vai fazer a apresentação com os dados do Santander e queria estender esse convite para vocês. Vou passar para o Milton. Então, bom, prazer estar aqui. Meu nome é Milton Jungmann, sou politécnico também, como a parte de vocês, e sou apaixonado por real estate. Não fiz engenharia civil, fiz engenharia de produção. Meu pai era engenheiro civil, eu tinha certeza que eu não queria engenharia civil. E fui para engenharia de produção. E a vida me levou para o real estate, eu sou apaixonado por real estate até hoje. Fico feliz que meu pai, pelo menos, começou a ver meu caminho no começo para o real estate, bom, 40 anos depois, da turma de 81. Estou aqui e estou também na Cornet já há muito tempo junto com o Luiz, agora assumi a diretoria de educação, que eu fiz mestrado aqui também, dou aula no MBA de Facilidades do Moacir. E, recentemente, assinamos esse convênio, que, na verdade, tem até um nome que a gente deixou proposital, que é um programa educacional Poli Cornet. Porque nós, nessa associação, a gente acredita muito na questão da formação, né? E eu faço questão de assumir essa diretoria de educação, porque eu sempre acreditei nisso, eu fiz meu mestrado já
20 anos depois de formado. Isso me ajudou muito também a alavancar minha carreira, coisa que sugiro para vocês, como foi dito aqui, a curiosidade, o estudo é uma coisa importante para levar para a vida toda. Não só estudo na escola, mas ler, a curiosidade, fazer perguntas. Agora, falando do nosso evento, não só do evento, é uma associação que a gente tem também, o Germano, junto com os fundadores da Liga, já foram e estão não só convidados para o evento dia 26, como associados à Cornet, localmente, associado com isso também a Associação Global, com todos os benefícios que vocês podem depois vir a saber, como conteúdos, etc., inclusive possibilidades de vários e também de estágio. A gente já tem, inclusive, empresas patrocinadoras da Cornet que estão interessadas em patrocinar estágios para os estudantes que se associarem. Então, tem várias vertentes aí. E queremos também aproveitar e anunciar, nesse momento, uma decisão que foi feita já na reunião de diretoria de manhã da Cornet, que temos espaços para 10 novos associados da Liga, sem custo também, se associarem à Cornet, alunos que estiverem na Liga de Real Estate, pelos critérios que a Liga quiser, os 10 que forem indicados também estarão associados sem custo. Tá? Então, isso para mostrar nosso entusiasmo com essa possibilidade de trazer mais conexões entre o mercado e a academia, que é uma coisa que a gente valoriza muito, não só localmente, como é uma das linhas da própria Cornet Global. Quem tiver interesse, entre, inclusive, Cornet Global, vocês vão entrar no site global, lá tem o lado do site brasileiro, mas é interessante vocês entenderem a perspectiva global disso, inclusive programas de formação, tem o próprio MCR, que é o Master in Corporate Real Estate, que a gente tem conexão com na própria Poli, a gente já teve uma formação aqui para o Corporate Real Estate Global, agora essa formação é totalmente online, porque não tem necessidade de mais classes físicas, mas a gente está muito feliz de retornar desde novembro com essa conexão, esse programa, e agora trazer vocês para dentro, então a gente está muito feliz de estar aqui. Tá bom? Muito obrigado, Milton. Agora a gente só vai encerrar aqui esse bate-papo. Posso dar uma E, sugestão? claro, claro. Alguém tem alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta. Ó, se quiser. Eu acho que esse aqui tá ligado. Obrigado. Calma aí, já estou encontrando. São duas perguntas, na verdade. Aí pode ser quem quiser responder. Como funciona o mercado de real estate em tempos de crise, como em 2014? E a engenharia civil é um mercado mais dependente da conjuntura sociopolítica e econômica do país do que o mercado financeiro como um todo? Se quiser, eu repito também. Não, vou falar de crise, que eu adoro crise e adoro real estate. Cara, real estate ele é tão relevante, que ele quebra bancos e ele quebra países. Então, em 2008, o sistema financeiro americano foi dizimado. Acabou todo mundo. Eu já tinha saído do Citi, mas eu tinha ação do Citi. Quando eu saí em 2007. Eu recebi a ação do Citi a $30 com desconto, que ela estava a 40. Na época, meu chefe, eu fui promovido, falou, toma aqui a 30, que o Citi está dando desconto. Em 2008, ela valia 90 centavos. E não era escritural, então não dava nem para usar como papel, né, para outra coisa, que não valia nada. Então, o real estate ele é muito, muito, muito relevante para a economia dos países. Então, quando entra uma crise de real estate, são crises dramáticas. Você pode esperar uma crise econômica junto. Eu estudo real estate americano dos últimos 100 anos. Então, se você retroagir de 2026 em diante, eu conheço todas as crises de real estate americanas. Todas elas causaram crise econômica. Então, a crise de que não foi 2014, a crise pesada para a gente foi 2016, foi 15 e 16. Foi uma crise de real estate. Foi uma crise geral e teve crise de real estate. O PIB, que é a medida de crescimento econômico, ele caiu nesses 2 anos 8%.
caiu 3,6%, 3,7%, mais ou menos isso aí. Quando você dá composto, deu 8%. Nunca, desde que Cabral chegou no Brasil, o PIB caiu. Porque aquele povo que gosta de falar assim, nunca antes na história do Brasil. Nunca antes na história do Brasil, o PIB caiu 8%. A maior crise do capitalismo mundial, desde que o capitalismo é capitalismo, desde o fim do feudalismo, a maior crise foi em 1929. A crise de 1929 não causou, no Brasil, uma crise como 2015 e 2016. Então, é um cenário muito ruim. Então, vamos falar da crise de 15 e 16. Você vê um monte de empresa quebrando, um monte de gente perdendo emprego. Mas, eu acho que é em Mandarim, aquelas casinhas que o chinês faz para escrever, não tem ninguém chinês aqui não, né, que fala em mandarim, senão vai me matar. Mas em mandarim, crise, ele é formado por 2 ideogramas. Você pega o ideograma de risco, você junta com o ideograma de oportunidade e junta a palavra crise. Então, como foi a crise de 15 e 16? Foi um caos. O país foi para a maior crise da história desde que Cabral chegou. Não sei antes os índios como é que eles faziam, mas então o real estate foi dizimado. Dizimado é uma palavra difícil, porque que nem ficou, as empresas que eu trabalhava ficaram, mas foi muita empresa quebrou, foi muito difícil. Só que ao mesmo momento abriu um monte de oportunidade. Um monte. Então, assim, excelentes transações foram feitas em 2015 e 2016. Excelente. Então, voltando lá ao seu ponto, foi bem difícil, pareceu 2 anos que não acabavam, assim, eu vivenciei na física, assim, foi terrível, porque eu falava, não acaba isso aqui. O PIB só cai, as coisas só pioram, e parecia que não tinha fim esses 2 anos. Mas, ao mesmo tempo, quem foi corajoso o suficiente ganhou muito dinheiro. A engenharia civil acaba essa questão o mercado, como você tem essa ligação entre o mercado financeiro e o mercado de construção, você acaba muitas vezes bombeando mais dinheiro. Então, estúdios, por exemplo. O pessoal está investindo bastante em estúdio. Daí constrói estúdio até ninguém mais querer estúdio. Daí aconteceu com flat, aconteceu com estúdio, então essas coisas acabam acontecendo e a engenharia civil acaba sofrendo um pouco isso. Quando você é o engenheiro especificamente, você acaba sendo muito mais suscetível a estar nesses períodos de crise, a ser afetado nesses períodos de crise. Quando você está nesse setor de real estate, que é um setor mais de investimento, você acaba sofrendo os efeitos, porque os portfólios sofrem aqueles efeitos, mas você continua precisando de gente para monitorar os investimentos que estão em andamento, para você desinvestir de investimentos ruins que você fez. Então, o setor de real estate, ele é muito menos, os profissionais de real estate, eu acredito que são menos afetados por essas crises do que o engenheiro, especificamente, que está ali na obra, atuando para construir aquilo ali. Oi. Oi, perfeito. Meu nome é Flávio, parabéns, Pedro, Márcio, Gustavo.
Eu gostaria de fazer a pergunta que, assim como foi falado, os investimentos de real estate, eles talvez são os mais tradicionais que a gente conhece na história da humanidade, né? E muito foi falado a respeito desse novo interesse que está acontecendo, né, como foi falado do investment banking, do private equity, muitas empresas olhando para o real estate. Então, a minha pergunta é, se é um investimento tão tradicional, o que está acontecendo de diferente para o pessoal começar a olhar dessa forma? Obrigado. Oi. Assim, eu acho que primeiro teve uma evolução natural de institucionalização de todo tipo de investimento, tá? Eu acho que hoje, quem senta nessas cadeiras de investimento, de alocação de capital, tem gente muito profissional, seja como cotista dos nossos fundos, seja na cadeira de gestão. E eu acho que tem um segundo ponto, que o real estate, ele tem agregado a ele hoje muitas outras tecnologias que você precisa profissionalizar de fato a gestão disso. Então, assim, fazer um apartamento, acho que todos nós conhecemos pessoas físicas que investem em apartamento e fazem a gestão. Também não incentivo isso, né, Pedro? Mas tem muita gente que faz isso. Para você fazer isso com galpão logístico em Guarulhos, uma operação logística, é mais complicado. Você fazer isso com data center, eu diria que muito mais complicado. Assim, não existe a possibilidade disso acontecer. Além disso, assim, o volume de capital necessário para esses grandes investimentos é gigantesco. Então, acaba sobrando, de fato, para os gestores, para quem capta esse dinheiro junto com os grandes alocadores de capital do mundo, para fazer esses investimentos. Então, isso aconteceu voltando com várias classes de ativo alternativos, sempre um negócio que nasceu assim, o private equity em si. Infraestrutura também demanda uma quantidade de dinheiro monstruosa, mas eu acho que esse é o grande motivo. Não sei se eu respondi. Lógico. Em real estate você tem projetos transformadores que você precisa ter também esse capital institucional tendo a coragem de fazer. Eu vou dar um exemplo, onde é o Shopping Cidade Jardim ali. Acho que todo mundo já passou ali na Marginal, e depois mais para frente agora tem o Parque da Cidade, então também é interessante. Aquilo ali era um barranco que era oferecido para todo mundo. Teve um cara que foi lá, teve a visão de falar, cara, eu vou construir um shopping de luxo do outro lado da Marginal. Esse cara é maluco, esse cara é o Zeco da JHS. Ele construiu esse shopping, construiu aquele monte de torre, as torres são super demandadas. Então, se você não tivesse, não é só o capital financeiro, se você não tivesse alguém com essa visão de projeto e tendo o apoio de capital institucional, e a gente foi lá dar dívida para ele, tá? Ele quase quebrou, deu tudo certo no final, mas ele quase quebrou. Então, a gente foi lá dar dívida para ele conseguir tocar os negócios. Ele foi lá e tocou um aeroporto no interior de São Paulo, quase quebrou também. Você fala, cara, quem vai construir um aeroporto no interior de São Paulo? Hoje o aeroporto está super demandado. Então, você tem mais 500 exemplos de coisas nesse formato que acontecem. Então, a grande beleza do real estate é que você consegue transformar a vida das pessoas. Por exemplo, agora, se você pegar a diferença entre preço de apartamento usado e apartamento novo, ela é gigantesca. Por quê? Porque o apartamento novo agora tem lá o gourmet, tem a churrasqueira, tem a quadra de tênis. Então, e daí, cara, sua mulher quer aquilo lá, você quer aquilo lá. Fala, eu quero morar num prédio que tem quadra de tênis, sei lá. Então, isso dá oportunidade de investimentos. Então, acho que o capital institucional, ele acaba, como o Pedro falou, nesse rigor técnico, que você vai falar, pô, não vai chegar um cara aqui e vai propor um projeto, ele vai olhar se macroeconomicamente isso daí faz sentido,
se esse negócio vai dar dinheiro para o investidor, e daí ele vai propiciar essa mudança na cidade que o real estate vai fazer. Perfeito, muito obrigado Pedro, obrigado Márcio, obrigado Guga por terem vindo. Foi um privilégio enorme contar com... Claro, fique à vontade. Ó, primeiro, eu acho que tentem aderir, esse é um projeto, essa liga de, como chama? É Poly Real Estate. Poly Real Estate, eu acho que é um projeto em formação e que depende de vocês para dar certo. Então, assim, meu conselho, tentem fazer isso funcionar. Ponto número 2, se alguém se interessar em estágio ou alguma coisa na Kinea, a gente tem um programa que chama um programa de... que é um programa tipo como se fosse um summer job. A gente sabe que estágio não é tão fácil para vocês, mas tem programas de estágio, mas tem também um summer job que chama Desafio Kinea, que é um desafio de programação, mas a programação é uma desculpa para você fazer um projeto real e ter contato com esse mundo financeiro. E a gente tem tido pouca gente da Poly, tá? Nesses programas, eu estou recapitulando aqui nas últimas 3 edições, acho que teve muito pouca gente da Poly. Então, também eu vou deixar com o Germano e com o time aqui o endereço para quem se interessar, mandar um e-mail, mandar um currículo. Tá? E acho que a mesma coisa acontece nas outras. Eu ia aproveitar também e fazer 2 comentários. Um que a gente já contrata, como eu falei, eu sou rodeado de Poly por todos os lados. Eu fico só espiziando a Poly lá, eles para poder... E essa... assim, a liga é crucial assim, para o desenvolvimento do real estate e a gente... Isso começou, um dia o Cláudio levou alguns de vocês lá na SPX e a gente batendo papo e aí a Jane falou, por que não tem liga de real estate na Poly? E aquela história do Rei Nu, né? E o Cláudio falou, porra, é os alunos que tem que fazer, né? Óbvio, né? Quem tem que fazer são vocês, não vai ser os professores. E a gente olhava e falava assim, pô, mas o INSPER tem uma liga de real estate com, sei lá, com 30 pessoas. A GV com 40, e a Poly não tem. Então, se vocês não quiserem perder para o INSPER e para a GV, ficarem para trás, porque por enquanto vocês estão atrás, mas vocês têm potencial de passar. Ajudem a liga de real estate dos meninos aqui, que os meninos estão fazendo. E a gente também tem programa de estágio e também tem summer. E aqui também, assim, são 3 casas excelentes para eles trabalharem. É muito melhor do que Private Equity KB. Para o Márcio é mais difícil falar isso, né, Pedro? A gente pode falar, porque ele tem de tudo. É isso. A SPX também tem Private Equity, mas eu gosto mais. É isso. É seu filho lá, né? Igualmente, aí, quando eu preciso achar bons currículos de estágio, eu fico enchendo o saco dos professores para eles mandarem currículo de aluno. Eu acho que a Liga pode tornar esse negócio mais direto, né? Desintermediar o caminho. Então, e agradeço o convite aí e a iniciativa, Geni. Perfeito. Agradeço vocês 3 de coração por terem vindo. Não tá funcionando? Oi, perfeito. Agradeço vocês pela aparição, por terem vindo para cá para fazer esse nosso primeiro evento de inauguração. E puxando o que vocês 3 disseram, a gente decidiu agora abrir nosso processo seletivo agora para a nossa liga. É o que você falou, a gente teve esse primeiro movimento de começar a liga, mas depende de vocês de integrarem a gente, de aderirmos novos membros, né? E antes de abrir para o nosso coffee break, que a maioria deve estar com fome também, eu queria agradecer também a Giane por ter feito isso acontecer, porque o Pedro falou de ter começado essa liga lá na Visita da SPX. Foi basicamente por conta dela que a gente criou, foi ela que me chamou no LinkedIn e eu chamei todo mundo. Então, eu gostaria de uma salva de palmas para a Giane por essa... Então, para encerrar, nosso QR Code para o grupo do WhatsApp, lá vocês vão ter mais informações de como vai ser o PS, datas e tudo certinho, a gente vai enviar por lá. Queria agradecer de novo a presença de vocês 3 aqui, uma honra absurda ter vocês aqui. Nosso primeiro evento, ter grandes nomes como vocês 3, só agrega para a gente e para todo mundo, para toda a comunidade politécnica. E é isso.